interessado em realidade concreta e factual. Por que eu estou dizendo isso? Porque não são todos os principados e potestades que nos acessam. Existe aquilo que você lê Paulo falando a respeito, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta do Novo Testamento, no primeiro texto do Novo Testamento, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não é o Evangelho de Mateus, não é nada disso. Isso aí veio depois. O primeiro texto dos que estão postos aqui no Novo Testamento foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele diz que o poder da iniquidade que está presente no mundo, todavia, recebe alguns contimentos, alguns embarreiramentos, algumas fronteiras de natureza invisível e dimensional, em relação à qual eles estão proibidos de atravessar. É Paulo que diz, sabemos aquilo, e o texto grego usa uma designação neutra. Não é aquele, nem aquela, é aquilo que o detém, designando muito mais uma força, uma camada, uma dimensionalidade, um continimento estabelecido, que eles não podem atravessar a menos que recebam permissão para isso. Permissão, que é a palavra que a gente ouve e lê aqui no texto de Marcos sobre o Gerazeno. Eles pediram permissão a Jesus. Os espíritos imundos rogaram a Jesus. E o verso 13 diz, Jesus o permitiu. Rogaram e Jesus o permitiu. Existem essas camadas. Se não fossem as camadas desse continente, se todas as forças espirituais malignas estivessem livres para se manifestar como desejassem, quando desejassem, sem nenhum tipo de limitação, a nossa sociedade, a nossa individualidade, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser não suportaria, a gente teria sido esquartejado espiritualmente, já teríamos sido pulverizados e engolidos pelo mal há muito, muito, muito tempo. Porque além do nosso mal pessoal, que é horroroso, que cresce em diabolismo, todo dia na acumulação de maldade que a gente guarda e desenvolve e transforma em cultura pessoal no coração, existem essas outras forças espirituais do mal sobre as quais a gente vem falando. Como Paulo disse em Efésios 6, mencionando hoje pela primeira vez o que eu já repeti tantas vezes. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, ou contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores. Os dominadores, eles têm essa ânsia de domínio, da teologia do domínio, a ânsia do diabo. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Todo mundo que adora, que se curva, que se relativiza diante desses poderes, busca essa teologia da dominação sobre o mundo. Os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas camadas, nas dimensões que estão acima de nós, chamadas aqui por Paulo, dimensões celestes. Então, graças a Deus, nem tudo está franqueado, senão se tornaria insuportável. Existe aquilo que o detém. Existe essa lâmina intransponível, até que haja uma permissão. E essa permissão tem um que tem as chaves da morte e do inferno na mão. Tem um que detém as chaves que no Apocalipse são chamadas de as chaves de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. É o Senhor de todas as camadas dimensionais, que é o mesmo que ressuscitou de entre os mortos. E que Paulo diz que está assentado acima de todo o principado, potestade e poder nas regiões celestiais. O fato é que Jesus permite essa legião entrar nos 2.000 porcos. E nós vimos ontem que isso foi insuportável para os porcos. Foi uma agonia
indizível. Eles enlouqueceram, eles entraram num estado de incontrolabilidade e se jogaram do alto da montanha no despenhadeiro e morreram afogados no mar da Galileia. Uma manada de 2.000. E aí os porqueiros, os cuidadores dos porcos, foram anunciar na cidade de Gerasa, ou em Gadara. O eco disso correu pelos campos, diz aqui, para todos os lugares onde havia aldeias. E a sequência do verso 14 diz: então saiu o povo para ver o que sucedera. Milhares de pessoas vieram de outros lugares, milhares. O que aconteceu aqui, meu Deus? O nosso louco de estimação, mexeram com ele. Aí você me pergunta, por que louco de estimação? Você vai já ver. E eu terei prazer em explicar para você hoje por que se tratava de um louco de estimação. Mas antes de explicar, deixa eu dizer a você. Frequentemente essas figuras que na conjugalidade, na família nuclear, na parentela extensiva, na congregação eclesiástica, na sociedade como um todo, nas forças ou nas autoridades representativas de países ou de povos, frequentemente, esses que são completamente doidos ou desvairados, têm uma adesão consciente ou inconsciente de uma camada enorme da sociedade que tem medo deles, que tem pavor deles, mas ao mesmo tempo que não quer viver sem eles. Porque esses indivíduos, esses gerazenos, esses gadarenos, esses representantes da loucura coletiva, introjetada, acumulada, têm um papel de representação importantíssimo para essa quantidade de gente que não tem voz, que tem medo. Mas o louco da montanha não, grita por eles, quebra grilhões por eles, rebenta tudo por eles, passa na cara da legião, bota a bunda para fora, rebola, faz pouco, faz bullying com os romanos e segue, ninguém mexe com ele, porque é doido. O doido tem prerrogativas que o resto de boa parte da sociedade sã não quer mexer nela ou nelas, porque é uma maneira de ver as suas frustrações pessoais sendo jogadas na cara dos seus opressores explícitos e contumazes, ante os quais eles não têm nenhum poder ou força de reação. Mas o doido é um outdoor das declarações de liberdade que eles gostariam de ter e não possuem. Então saiu todo o povo para ver o que acontecera. Indo ter com Jesus, viram um endemoninhado. Chegaram lá, estava Jesus sentado calmamente na beira do mar da Galileia, os discípulos ali assistindo aquilo, aturdidos, silenciosos, viram um endemoninhado, aquele que tivera a legião de milhares de entidades malignas pulverizando o ser desse homem em todas as direções. Só que agora ele estava assentado. Lembram o contraste? Se dizia que ele não dormia, que ele andava de dia e de noite, que ele não sossegava jamais, que ele era o ente mais insone da localidade, de noite e de dia assombrava todo mundo, era o pavor de todos. Agora ele está assentado. É um choque. O louco que a gente viu crescer aqui entre nós, o incontrolável, o inaprisionável, o indivíduo apavorante, que passou a fazer parte do nosso folclore, da nossa cultura, dos nossos medos necessários, está agora assentado. Assentado. E olha o prosseguimento do texto. Assentado e vestido. Porque ele vivia nu. Nu, absolutamente nu. Não há pudor nenhum na loucura dessa gravidade. Completamente nu. Agora, uma das coisas que Jesus providenciou
foi o trato imediato dele. Quem sabe ele desceu ali às águas doces do Mar da Galileia e se lavou, depois de anos e anos e anos e anos e anos sem um banho. E quem sabe alguém que tinha uma roupa a mais no meio do grupo de Jesus o vestiu. O fato é que ele está de banho tomado, de roupa no corpo e sentado. E mais do que isso, se diz numa outra frase pequena, porém gigantesca de significado, em perfeito juízo. Olha aqui para mim, em perfeito juízo. O cara dizendo coisa com coisa. Não foi preciso nenhum tipo de tratamento nesse caso. Em milhões de casos, na maioria dos casos, as pessoas loucas estão loucas mesmo, precisando de ajuda médico-psiquiátrica, de internação, de assistência clínica, de tudo isso. É outra dimensão. Não confundam as coisas. Eu sei bem a diferença entre uma coisa e outra, eu lido com as diferenciações há meio século. Com muita acurácia, com muito cuidado e com muita delicadeza. Aí a gente pensa que imediatamente e naturalmente vai haver uma conversão em massa dos habitantes de Gerasa. Explica para nós também. Queremos saber como é que isso aconteceu. Mas não. O que você tem é o que é diametralmente oposto a isso. É por isso que eu disse que famílias, que parentelas, que congregações, que grupos, que sociedades variadas têm os seus doidos, os seus loucos de estimação. Que são esses que, por alguma razão, carregam agonias não tratadas, às vezes da família inteira. Que são a expressão, o para-raio daquilo que outros, na casa ou na parentela, não tiveram nem sensibilidade para também experimentar, mas alguém mais sensível absorve tudo. E quando isso acontece, e essa pessoa fica livre, preste atenção, quando isso acontece, e essa pessoa fica livre, olha só, não raramente, aqueles que se alimentavam do processo e que já tinham se habituado e transformado o monstro em parte da cultura da família, da cultura da parentela, da casa, da igreja, da congregação, da cidade, do estado, do país, das forças políticas, seja lá o que seja. E frequentemente são verdadeiras multidões, no caso aqui é a cidade inteira, que tinha um conluio com o louco da montanha. Um conluio inconsciente. Eles podiam até dizer que não gostavam daquilo, mas inconscientemente eles precisavam do doido. Precisavam daquilo e daquele e daquela, de quem quer que fosse, que fizesse tudo aquilo que eles não tinham coragem de manifestar. Psicólogos e psiquiatras mais argutos estão me entendendo perfeitamente bem. O verso 16 diz, no entanto, o seguinte: os que haviam presenciado os fatos, que eram fatos, aquilo era realidade, não era impressão, não era uma notícia, não era uma fábula, eles tinham visto, assistido, visto os fatos, contaram a todos da cidade, das aldeias, o que acontecera ao endemoninhado. E também eles ficaram impressionados com a transferência dos espíritos da legião do homem para os 2.000 porcos. E o que aconteceu com os porcos se jogando de despenhadeiro abaixo no lago e afogando-se. O que para eles era uma evidência adicional extraordinária. Até mesmo do ponto de vista de uma psicologia modernosa, você poderia até tentar apelar para a parapsicologia, mas do ponto de vista de uma psicologia modernosa, essa coisa de sair do homem e entrar nos porcos é difícil de explicar. A parapsicologia teria umas outras tentativas de explicação, mas igualmente pífias para explicar o fenômeno inteiro. Ou poderiam apelar para um poltergeist,
mas que não é o Geister. Mas não é nem o caso aqui, que em geral é um fenômeno de adolescentes. Aqui é um fenômeno de um homem adulto, que já está no processo de envelhecimento. E que atinge não entes inanimados como os poltergeister, mas entes vivos, no caso os porcos, que tinham alguma volição animal, mas que concomitantemente todos andam e correm na mesma direção do suicídio no Mar da Galileia. E ao narrarem isso, olha o verso 17 que diz, preste atenção. Então a população toda, juntamente com os porqueiros, com os que tinham visto os fatos, todos eles, unanimemente entraram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Isso é que é extraordinário, que se retirasse da terra deles. Aqui não. Aqui não, você chegou e destruiu as nossas dinâmicas. Eles não disseram com essas palavras, nem tinham essas palavras, nem tinham essa consciência, mas tiveram essa resposta. Tiveram essa reação. E disseram, tu chegaste aqui, quebraste as nossas dinâmicas de décadas. Ele era um monstro ao qual nós já estávamos acostumados. E ele era a voz que vociferava aquilo sobre o que nós estamos calados. Por isso eu lhes disse que se tratava de um louco de estimação, de um possesso de estimação, como acontece em muitas rodas de comunidade e de agregamentos e de congregações e de famílias variadas. Por isso pediram, rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles. Por favor, vá embora daqui. Essa tua presença é desconstrutiva demais para as nossas dinâmicas pré-estabelecidas. Vá embora, por favor, vá embora, por favor. E por que eu digo que esse era um louco de estimação? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Que eu estou falando com você. Preste atenção. Olha bem para mim. Porque existem, eu disso aí, sinceramente, gente, eu sei um bocado. Existem correntes que a gente pode construir com material tão forte que nenhum endemoninhado do planeta consegue quebrar. Existem cadeias, grilhões de material tão forte que nenhuma legião de demônios consegue partir. Existem prisões onde você pode prender um ente, por mais possesso de forças malignas que esteja, em relação a cujo container eles não conseguirão de modo algum sair, arrebentar ou dele se ver livre. Isso é um fato físico. Pode quebrar o braço do cara fazendo uma força doida, quebra o braço todo, quebra tudo, mas dali ele não sai. Se o material for consistente o bastante, não quebra. Agora, o pessoal de Gerasa tinha que dar uma resposta ao seu louco de estimação, então, de vez em quando eles o prendiam, eles colocavam shackles nele, algemas, grilhões, eles o colocavam numa cadeia, agora ele quebrava, rasgava. Demônios de estimação, os loucos de estimação, frequentemente fazem o cara dizer a Jesus, vai embora daqui, mas não mexe mais na minha vida. Os loucos de estimação. Eu repito que frequentemente fazem o cara dizer a Jesus, vai embora daqui, mas não mexe na louca estabilidade do caos da minha existência. E eu vou parar hoje por aqui.